mensagem da cruz, eu não posso deixá-la de pregar, porque ela é o cerne da vida cristã. A cruz de Cristo é a base de todas as coisas. Sem a cruz não existe evangelho, sem a cruz não se pode falar do amor de Deus. E eu quero que você saiba que todo o sofrimento de Jesus foi única e exclusivamente por amor a você. Quando ele termina essa oração, Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aproxima-se dele e o beija. E naquele momento, Jesus é entregue nas mãos dos homens. O Filho de Deus vai ser julgado por um tribunal de homens. E ele é levado perante Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia. Pilatos diz: eu não vejo nesse homem nenhum crime. Ele é levado perante Herodes. O Sinédrio já havia sentenciado à morte, agora não podia fazer execução. Somente o Império Romano podia condenar e fazer a execução da morte. Mas os sacerdotes incitavam o povo para que se levantasse contra Jesus. Aquela mesma multidão que estava lá na cidade de Jerusalém, quando Jesus vai entrando pela primeira vez na capital de Israel, e cumprimenta Jesus dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, bendito o Filho de Davi. Aquela mesma multidão está agora diante de Pôncio Pilatos, incitada pelos sacerdotes romanos, dizendo: solta a Barrabás e crucifica Jesus chamado Cristo, porque nós não conhecemos nenhum outro rei senão a César. O povo estava negando inclusive a sua história, negando a história belíssima de Israel, uma história de milagres, uma história de manifestações do sobrenatural, e dizendo que o único rei que eles conheciam era César, o imperador romano, idólatra, pagão, inimigo de Deus. E aí Pilatos entrega Jesus para ser açoitado pelos homens. E Jesus começa a ser chicoteado. E naquele momento estava se cumprindo mais uma parte do grande plano de Deus, descrito através do profeta Isaías, quando diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus começou a ser chicoteado com aquele açoite chamado azorrague, chamado de flagrum, que era feito de couro trançado. Aquele chicote de se bater em animais, mas era muito mais do que isso. Havia pedaços de chumbo e ossos afiados amarrados na ponta daquele açoite, e Jesus recebeu 39 chicotadas, mas a Bíblia diz que ele, como a ovelha muda, não abria a sua boca perante os seus tosqueadores. Provavelmente ele apenas gemia intensamente, mas não reclamava, não se lamentava. Cada chicotada que Jesus recebia, a sua carne se rasgava, o seu corpo se abria, o sangue jorrava, e a redenção ia sendo consumada, a cura ia sendo liberada por causa do sacrifício de Jesus. Dê uma salva de palmas, irmã moça, faça isso. Glorifique a esse Jesus que fez tudo isso por você. O seu corpo se tornou uma verdadeira carne sanguinolenta. Ele estava irreconhecível, olhando para ele. Nenhuma beleza havia que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Estava todo desfigurado, todo machucado. E agora, aqueles homens cruéis, insensíveis, dominados por uma fúria infernal, por um desejo sádico de ver o Filho de Deus supliciar, eles pegam uma coroa de espinhos pontiagudos, e fixam aquela coroa na cabeça de Jesus. A medicina, a ciência estudou,
a situação de Jesus, e os especialistas disseram que a cabeça de Jesus inchou tanto que atingiu o dobro do seu tamanho normal. E aqueles homens achavam aquilo pouco e pegaram um pedaço de pau e batia na cabeça de Jesus e dizia: profetiza, ó Cristo, profetiza, quem é que te bateu? E ali estava Jesus calado, sentindo a minha dor. Por isso que ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente Jesus pode salvar o homem, libertar o homem do poder do pecado, porque ninguém ama o homem tanto quanto Jesus. Sabe, Jesus te ama tanto que se você fosse a única pessoa a viver no planeta Terra, Ele teria vindo morrer por você. Ele preferiu morrer por você do que viver sem você. Isso é uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa. E aí estava Jesus sendo escarnecido, sentindo a dor física, aquela dor terrível no seu corpo. E aí é levado ao Calvário. Ele teve que conduzir aquela cruz, aquele lenho pesado. Agora imagine os ombros dele todo ferido, rasgado, carne sanguinolenta, tudo aberto, tudo exposto, dores indescritíveis. Ele carregando aquela cruz até o Calvário, sendo escarnecido, zombado. E quando ele caminhava, ele caía por causa do peso dos meus pecados, dos nossos pecados. Chegou lá no Calvário, pegaram Jesus, deitaram naquela cruz, cravaram suas mãos e pés, ele foi traspassado, e o sangue mais uma vez jorrou, e agora ergueram Jesus, estava o Filho de Deus coroado de opróbrio e de vergonha, pendurado entre o céu e a terra, ao lado de dois malfeitores, suando, resfolegando, sentindo dores indescritíveis, inenarráveis, por amor a mim, somente por mim. Somente por me amar demais, somente por me amar a tanto, é que ele estava sofrendo tudo aquilo. Eu não entendo quantas pessoas rejeitam esse amor, quantas pessoas abrem mão desse amor, quantas pessoas dizem não para esse amor.